Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco aqui do programa Hoje Bem com o Pão, conversando com a irmã Cintia. E está aqui agora a nossa companheira Cibele, que nós falamos no segundo bloco, né? Está aqui com a gente. Cibele, quantos anos tu tem mesmo? 6. 6 anos, Cibele. E a Cibele, será que já está lendo algum livro, está ouvindo algum CD? Como é que é o nome da igreja que tu vai lá? Tu sabe o nome da igreja? Como é que é o nome? A igreja evangélica. Que beleza! É isso aí mesmo, segue os evangelhos do Senhor, né? E escuta, eu quero saber uma coisa, tu já está obedecendo Jesus, mais ou menos? Como é que tá? Não sei. Então tá aí a Cibele participando com a gente. Cintia, que bênção, né? A gente poder trazer os filhos, né? Para que eles já sigam nesse caminho. A gente começa a conhecer o Senhor, dá aquele sentimento no coração, quem dera eu tivesse conhecido antes, meu Deus, quanto tempo eu perdi da minha vida e eu podia ter conhecido antes. E hoje a gente vê já essa alegria, né, do Senhor ter nos resgatado, esse amor que o Senhor tem para com a gente e para com nossos filhos, aqueles que o Senhor nos deu, né, para que a gente possa conduzi-los no caminho do Senhor. Que na verdade são nossos irmãos em Cristo, né? Nós não precisamos ter laço nenhum maior que isso. É um laço terreno natural que o Senhor nos deu, mas que a gente tem que entender. Nossos irmãos em Cristo, os nossos filhos, né? Para que a gente possa assim conduzi-los também, ampará-los, protegê-los, porque essa é uma missão que o Senhor nos dá através dos filhos, né, Cíntia? Que beleza poder trazer ela na igreja já. Uma parte, assim, né, de mim que eu exploro bastante, assim, que eu até estava escondidinho lá, assim. Mas o amor, assim, da minha filha, né, para com a minha família, hoje tem sido bem diferente, assim, depois da vinda dela. Então, esse serzinho que o Senhor me deu para cuidar, né, para abençoar, então ela faz parte, assim, das minhas alegrias, das riquezas que o Senhor me proporciona. É a Cibele. Que beleza. E a irmã já teve alguma possibilidade, já introduziu alguma coisa na tua vida com relação à educação de filhos? Porque nós temos alguns materiais, né? Nós temos aí a semi-escola, a educação de filhos, né? Sim. Nós temos aí um seminário maravilhoso, né? Que é o seminário Inculcarás a Teus Filhos e muitos outros. Como a irmã já tem a criança, não sei se a irmã também já... Como eu estou conhecendo hoje aqui a irmã Cíntia, viu, gente? Então eu fico perguntando para a irmã assim, já participa da escolinha, como tia da escolinha também? Como é que funciona, irmã? Já tem essa possibilidade? Ainda não? Eu não participei, mas é um desejo que eu tenho e com certeza o Senhor vai me abençoar também, porque Ele entende, né, da minha disponibilidade, Ele entende da minha... assim, do meu bem-querer, né, da minha boa ação, da minha boa parte, que eu gostaria de colaborar com o corpo também. Que bênção! E daí a Cibele já tem 6 aninhos, já está naquela fase, né? A escolinha geralmente é de 0 a 4 anos, geralmente uma orientação que o Senhor nos dá, né? A Cibele já está naquela fase de estar com a mamãe, com o papai, né? No banco da igreja ali, frequentando. Como é que é, irmã, a participação dela contigo, assim, ela já faz orar ler? Como é que tu consegue introduzir na vida dela, assim, essa participação? Eu vejo, assim, no momento do orar ler, ela repete, né? Ela repete fortemente, assim, então ela já tem uma voz mais aguda. E aí, outro dia me chamou a atenção, acho que até dos irmãos também, que estavam presentes, que ela repetia e forte, ela falava com convicção, assim, sabe? Então, aquilo, para mim, foi uma verdadeira bênção. E eu acho, assim, que nenhuma palavra volta vazia. Eu até faço questão que ela venha, que ela sente. É uma criança de 6 anos. Ela tá naquela fase de pintar, não tem muita paciência de sentar a bundinha no banco, mas tudo que ela ouvir, mesmo que ela estiver lá pintando, sentadinha, né? Ela vai... Os ouvidinhos sempre estão antenados, né? Em todas as situações. E aí, então... tudo que ela ouvir ali naquele momento, eu sei que vai trabalhar nela. Que ela não vai voltar para casa vazia e ela vai pôr em prática dia a dia aquilo. É uma coisinha assim, ó, vai acumulando, né? Cada dia isso... Hoje ela tem 6 anos, daqui a 6 anos ela vai ter 12 anos, então ela já vai ter um conhecimento, né? Já vai poder fazer as próprias escolhas. Mas eu tenho fé que nada volta vazio. Ela já vai começar a pôr em prática antes de mim. Ela já vai ter um ensinamento melhor, né, maior, grandemente, para a vida dela do que eu tive, mas isso é a parte, né, só que eu fico feliz por isso, assim. Amém. Irmã, e tem aqui os livros que a irmã estava compartilhando com a gente,
Claro que tem bastante coisa para nós compartilhar ainda, mas eu vi que a irmã trouxe também o livro A Cura Interior, né? Que a irmã estava ali, que foi um dos primeiros. Esse foi o primeiro livro que a irmã assim conheceu na igreja? Foi o primeiro livro. E ele foi, assim, aquele livro que me quebrou de verdade. Ele, pelo título, Cura Interior, mas o que é isso? Cura do quê? Tem de alguma doença, né? A gente é meio ignorante, assim, vai saber o que é. Mas ele trouxe, assim, ó, o lidar, o amor para com o próximo, né? Então, eu era uma pessoa, assim, que... o piloto automático, né? O piloto automático ia trabalhar de manhã e voltava de noite, e não tinha Deus, nunca nada. Nada era pelo Senhor, né? Era tudo por minha própria conta e ordem, né? Eu trabalhava, no final do mês eu tinha salário, e aquilo eu mantinha minhas condições, né, fisiológicas e pagava minhas contas, e ficava tudo por isso mesmo. Mas ali descortinou para mim verdades que eu antes ignorava. Mas espera aí, não é assim, né? Não é por aí. Vamos segurar um pouquinho essa barca, porque o negócio não funciona assim no piloto automático. Ser de manso, né? Porque o negócio, assim, do jeito que tu tá conduzindo, tu logo vai te afundar. E ali eu comecei a perceber e a criar o interesse, né, dos outros livros também. Então, aquele ali foi fundamental, o amor para com o próximo, porque eu estava num momento assim da minha vida que nada mais, né, não fazia. Se visitava um irmão, se não visitava, se tinha relacionamento com outras pessoas, se não tinha. Eu estava muito naquela realidade ainda do homem natural, do telefone celular, né, que se resolvia mais as coisas num WhatsApp, numa mensagem, num telefonema, do que fisicamente, né, na comunhão, assim. Então, aquilo ali me agregou bastante. Hoje, eu já vejo as coisas de uma forma muito diferente. E dos materiais que a irmã tem aí, eu vejo que a irmã mostrou pra gente os livros. É uma tendência, no caso da irmã, prefere mais ler do que ouvir, do que ver? É assim que o senhor consegue trabalhar mais na tua vida? Eu gosto de ouvir, gosto de ler, assim, até porque eles são... É um material que tu começa e ele te envolve, né? Suavemente, assim, tu não consegue... Dificilmente tu te desprende. Mas eu gosto de ouvir também os estudos, assim, né? Que a gente tem nas quartas-feiras, nos domingos também. Então, para mim, sou bem flexível nesse sentido, assim. Não tenho escolha por uma coisa ou por outra. Para mim é tudo pão, é tudo. Como é que o Senhor tem te dado a estratégia, assim, para poder levar um pouquinho da palavra do Senhor, assim, por exemplo, para o marido? Eu lembro que no meu caso também foi assim, por isso que eu estava aqui explorando essa... A esposa veio antes, ficou 1 ano antes vindo, até que o Senhor tocou na minha vida para que eu pudesse frequentar, né? Nesse 1 ano ela ficava, vamos comigo na igreja. Eu disse, não, igreja, não vou. Era domingo de tarde, era 6 horas, 7 horas, ela queria, bem na hora de assistir os jogos, o noticiário que dava no domingo, porque no outro dia eu tinha que estar bem informado para trabalhar, naturalmente. Eu disse, não, eu não posso perder isso, né? Tudo, olha. Mas daí ela usava, me lembro que a gente conversando, a gente viajava muito na época, né? A gente morava no interior do Rio Grande do Sul para visitar os pais, a gente tinha que viajar muito. Então, nessa viagem, ela dizia, olha, eu posso botar um CD aqui pra gente? Aí tinha louvor, tinha ministração. Era uma das estratégias que ela usava para que eu pudesse receber a palavra de Deus. Já era o amor de Deus, tanto dela quanto de Deus, para que eu pudesse receber. Como é que o Senhor tem te dado essas dicas assim, para levar um pouquinho da palavra, tanto para o maridão em casa, para a filha, para aqueles que estão na tua parentela e que ainda não conhecem o Senhor? Ou, aliás, não participam efetivamente do corpo de Cristo, né? Assim, tem sido... As tribulações não têm terminado, né? E cada vez... Isso é o próprio renovo. Deus vai fazer isso comigo, né? Vai me trazer tribulação, vai me limpar, vai me purificar. E aí depois eu vou... Eu não consigo, assim, trazer muitas... Né? Porque ele é de outra denominação, então ele dificilmente... Ele já é cristão, assim, evangélico? Não. Ele é católico. E ele... Assim, ele não... Ele é um velho homem ainda, né? Ele não tem esse conhecimento que a gente tem. Então, ele vê as coisas que é tudo muito exagerado, é tudo muito... Ele aceita, ele não revida, mas, ao mesmo tempo,
Tá, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Não é comigo. É o que eu falo, aqueles pecados que estavam enrustidos em mim, que eu também dizia, não, eu não faço isso, não, eu não tenho aquilo. Né? Que a gente é ignorante, a gente não percebe que está vendo, está fazendo, e sobre isso a gente precisa perdoar, né? Pedir perdão, a gente precisa colocar aquilo ali em prática, né? O perdoar, o limpar amarguras. Então, a gente... O que eu tento fazer? Na minha família, que nem os meus pais, né? Também são católicos, também não são praticantes, mas como é que eu tento agir com eles? É o perdão, né? Literalmente, assim, a gente também já passou por outras consequências, assim. E o que eu tenho para trazer junto com eles, né, para levar a palavra do Senhor é o perdão. Foi a primeira coisa, assim, que eu fui tocada. Então, eu sei que teve episódios, né, assim, que a gente não se perdoou, que a gente guardou amargura. Então, ali é a primeira manifestação, assim, que eu tenho junto aos meus pais, que é o pedir perdão, né? E com certeza a gente vai alcançar a salvação. E tem um material que é esplêndido para isso, né? Que é o Senhor Servo e Conservo. Gente, olha, é um dos, vamos dizer assim, eu acho que é um dos primeiros materiais que eu conheci na igreja, assim, que veio se formando os materiais, que saiu impresso já para ser levado mundo afora, os materiais, né? Além dos limites de que a gente tinha ali da congregação. O Senhor Serve e Conserva, um material maravilhoso que fala muito sobre o perdão, como agir, como pedir perdão, em que momento, o orar para a gente ficar pronto para esse momento, preparar o coração da pessoa de que fomos ofendidos ou que nós ofendemos, para que a gente possa fazer o conserto. Este material, Senhor Serve e Conserva, é maravilhoso. E aqui fica a dica, como tem aqui a Cíntia dizendo que tem a relação com os pais, né? Então, é uma dica maravilhosa. Você que tem aí, tem na tua parentela, né? Ou quem sabe a sogra, o genro, quem sabe os pais, quem sabe o marido, a esposa, o filho, e você tem aquele ressentimento, tem aquela mágoa e não consegue ter um relacionamento limpo, amoroso, porque tem aquele entrave lá. Este livro, Senhor Servo Conserva, é uma literatura maravilhosa para você receber da parte de Deus a orientação que ele tem sobre o perdão. Né? Nós temos também o CD Perdão, para quem não gosta de ler. Eu tenho dificuldade de ler. Aí o senhor preparou o material para ouvir. Né? Ou você acessa também na TV Minorar por assinatura, digita lá na busca Perdão e vão vir ali algumas ministrações que falam sobre o perdão para que você possa ver e ouvir. Então, uma dica boa aqui, que fica aqui para a Cíntia nesse momento com relação aos pais também, o livro Senhor, Servo e Conservo. E como é que os pais, assim, eles recebem a tua atuação na igreja hoje, Cíntia? Não, eles, a princípio, não têm muito conhecimento, assim, né? Porque a gente não tem esse assunto, assim, muito abordado na nossa família. Então, é uma questão, assim, mais particular minha, né? Então, e que eu não preciso agradar a minha família, né? Agradar homens da minha família, eu preciso seguir o caminho que o Senhor tem para mim. Então, eu não vou desistir, né? Eu acho que a minha família, com o tempo, com a obra do Senhor, ela vai saber, vai ter conhecimento mais profundo do que se trata, né? De como tem sido, assim, como eu tenho conduzido a minha vida espiritual, e eles vão aceitar a minha escolha, porque eles vão estar convictos também de que foi a melhor coisa para mim também. E trouxe um tema muito legal, Cíntia, para a gente poder debater aqui nesse momento, que é a questão que tu disse, meus pais são católicos não praticantes, né? Então a gente vê assim que é a questão, o problema da religião na nossa vida, né? E aí vê como a religião ela é entrave para nós buscarmos e conhecermos as verdades de Deus. O sistema que a gente conhece, muitas vezes, muitos recebem a orientação já que a criança deve ser levada a Deus, faz aquele batismo por aspersão, né? Que a criança não confessa Jesus como Senhor e Salvador naquele momento, ela não tem uma crença naquele momento, por isso que ela não pode confessar, né? Mas ela é levada ali como uma apresentação dos pais pedindo a Deus a proteção para aquela criança. E aí a religião nos atrapalha porque a gente diz assim, no caso, né, do pai, aqui da família da Cíntia, quero levar Deus para eles, mas não precisa, eu já tenho Deus, eu sou católico.
Sim, mas tu não conhece Deus, tu não tem comunhão com Deus, tu não vai nem na igreja. Ah, mas eu tenho religião. E aí como vê que a religião atrapalha? Não sei se isso é culpa da Igreja Católica, né? Mas é culpa do nosso procedimento, da nossa relação. Talvez aquilo que a igreja mostrou Deus para eles não fez com que eles seguissem, né? Mas é o fato quando a religião atrapalha a nossa comunhão com Deus. Exatamente. Até, desculpa, talvez eu não tenha me expressado conforme. Assim, eles são católicos, são praticantes da Igreja Católica, entendeu? Eles não são, eles não praticam aqui, né? Então, assim, eles seguem muito essas tradições. Ah, porque tu foste apresentada, foste batizada lá, quando tu nasceste, sem muita escolha, sem opção, né? Então, é aquilo que tu tem que morrer daquela forma. Esse é o entrave na minha família hoje. Não é essa a condição que o Senhor tem para nós. Que você foi batizado católico, você vai ter que morrer católico. Não. E justamente por isso que você comentou. A base aquela da Igreja Católica não foi suficiente para me manter na Igreja Católica. Porque aquele estudo não me apresentou o Deus que eu conheço hoje. Aquele era um Deus que existia, que eu tinha como regra instituída pela minha família natural, mas que não era o Deus que me mostrou o que era, quais são os planos de Deus para mim, na verdade. Eram só rituais, né? Para mim, eu hoje classifico dessa forma, que aquilo eram só rituais, que são só adoração a santos, que hoje eu tenho uma ideia transformada sobre o que Deus, quais os planos de Deus para mim. Que bênção! Então a gente vê, olha, eu fiz comunhão, fiz crisma, eu fiz tudo aquilo que a Igreja Católica dá de orientação para a gente, mas o que eu estou aqui trazendo para nós, aqui nesse momento, né, de reflexão, é que a instituição não seja entrave para a tua comunhão com o Senhor. Ela tem que ser auxílio para a tua comunhão com o Senhor, e essa comunhão tem que aumentar, tem que galgar patamares cada vez maiores, é o que a gente deseja. Cíntia, quero te agradecer a participação, estou aqui com a gente hoje, partilhando. Como é que é o nome do maridão? Décio. Décio, estamos te esperando aí. Hoje você já foi muito vaso de Deus, sem ele saber, né? Amém. Foi vaso de Deus aqui, de todos os exemplos que a gente trouxe, para que mais e mais pessoas possam aí aprender do Senhor, ok? Cíntia, obrigado. Vamos terminar nosso programa aqui com aquele nosso finalzinho? Ótimo, então. Obrigado a você pela sua comunhão conosco aqui. Deus abençoe. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.